começar. Deixa eu arrumar aqui a posição. Ei, Vivi! Tudo bem, meu anjo? Vocês arrasaram na live, hein? Ai, eu, gente, com o chefinho aqui. Vocês arrasaram na live, viu? Nossa, amei de paixão. Estão de parabéns. Semana que vem é a nossa, né? Já pode falar com o pessoal aí, qual que é o tema. Ou então perguntar pro povo. Eu vou esperar o pessoal entrar. Eu espero pouco tempo. Linguagem diferente, né? A linguagem é bem diferente, mas uma complementa a outra, né? Acho que isso ajuda bastante as pessoas que estão passando por essa dificuldade de ajudar ou então de ser ajudada, né? Vou só dar um tempinho para o pessoal entrar. Eu não demoro muito não, porque fica gravado, né? Então o pessoal tem toda a liberdade aí de ver depois, ver no YouTube. Eu só vou conseguir gravar as lives pro YouTube só no final de semana. Então vou aguardar. Você tem alguma live para esses dias? Fazendo propaganda aí que daqui a pouco eu coloco. Só esperar um pouquinho aqui. Não vou colocar filtro não. Eu tô percebendo que algumas coisas que a gente faz na live coloca a live lenta, sabe? Alguns vídeos que eu tô fazendo e aí eu coloco filtro, a linguagem fica devagar. Tô mandando aqui pro pessoal de novo. Insistente eu, né? Jesus toma conta. Já mandei para 1000 pessoas mais cedo. Então vamos. Eu acho que eu já vou começar, porque eu não vou fazer uma live muito demorada, não. Ei, Lu! Nossa Senhora, milhões de anos que a gente não encontra. Vou só esperar um pouquinho as pessoas entrarem para começar. Ei, Gabi! Acho que eu vou começar, viu, gente? Então estamos nós aqui. Boa noite, meninas. Muito obrigada pela presença, né? Sempre. E façam perguntas, tá? Eu tenho uma linha de raciocínio, mas vocês podem me falando. Aqui, ó, a Vivi tá falando que terça-feira a live dela vai ser sobre ideias que tivemos sobre constelações individuais com o tema mãe, pai e criança interior. Tá? A gente faz essa parceria aí. Não deixem de assistir as lives. Ei, Raquel, tudo bem? Então agora eu vou começar mesmo, viu, gente? Aí eu vou começando e eu não consigo ler e falar as coisas que eu me predispus a falar com vocês aqui. Então vocês podem ir mandando perguntas que aí no finalzinho eu leio. Não vai ser uma live muito longa, né? Eu tenho me programado para não fazer live de 1 hora. Primeiro para poder gravar, né, e colocar para vocês assistirem no YouTube e também deixar no Instagram. E para ficar uma live que dá para vocês verem, né? Porque às vezes uma live de 1 hora, vocês não conseguem às vezes se programar para assistir tudo. Às vezes eu me programo para assistir lives dos meus amigos de 1 hora, e acontece uma coisa, acontece outra, eu não consigo chegar até o final. Então eu pretendo fazer entre meia hora, tá? No máximo 40 minutos. Se eu tiver rendendo demais, vocês me cortem aí com perguntas para ficar mais objetivo. Ei, Carol, boa noite. Então, essa live de sexta-feira eu fiz uma enquete. Pode ser 1 hora. Mas é live todo dia, então vocês vão ter live minha toda hora, todo dia. Só 30 minutos, Raquel. Esses dias todos eu tentei fazer live de menos de 30 minutos.
né? Eu comecei na terça querendo fazer de 20, deu 20 e tantos. Aí depois eu falei, não, vou fazer só de 20. Aí deu 30 e poucos, aí depois deu 38. Falo demais da conta, né? Ai, boa noite, meu bem. Então chora não, vamos ver até onde que vai. Então é o seguinte, eu fiz uma pergunta, né? Qual a live que vocês gostariam, qual o tema que vocês gostariam para sexta-feira? E aí algumas pessoas me mandaram, né, sugestões. Umas mandaram repetida, achei bem interessante assim a sintonia. E a que ganhou para hoje foi como superar uma traição. Mas todas as que vocês sugeriram eu vou fazer, tá? Aí eu vou falar com vocês qual que vai ser o dia direitinho. Eu pretendo fazer live todos os dias, porque está sendo muito gostoso, as pessoas estão gostando e está sendo uma forma de orientar meus amigos, pacientes, as pessoas que estão ali me mandando dúvidas. Então a live é muito, muito bom por isso, né? Não é só coisa escrita. Então que a gente conversa, é uma conversa terapêutica, aí agora sem convidado. Então hoje vai ser de como superar uma traição. Me mandaram também, aí eu vou brincar com vocês, tá? Porque me mandaram exatamente assim: como viver a quarentena sem matar meu marido. Eu não coloquei isso na enquete, porque senão isso podia dar uma polêmica. Mas na live eu falo que já, né, tá aqui. E aí só vocês estão assistindo aí. Mas tá difícil às vezes, né, encarar aí a quarentena, o convívio excessivo. As pessoas têm me falado, eu coloquei na enquete como não terminar o meu relacionamento na quarentena. As pessoas querem saber sobre mindfulness. E teve uma outra questão que eu não tô lembrando aqui, mas eu vou fazer todas as 4, tá? Podem mandar mais sugestões o tempo inteiro, que eu gosto disso, né? Porque eu tenho muitas ideias para passar para vocês, mas às vezes fica meio perdido no tanto de coisa. Então, se vocês me colocam uma questão pontual, fica excelente para a gente poder conversar aqui. Então, essa questão, né, da traição, muitas pessoas vivem esse problema e aí é um sofrimento muito grande. Eu não tô aqui para julgar a pessoa que vive esse sofrimento, não tô aqui para impor regras, né, de como lidar. São sugestões que eu percebo que fazem muito bem para os meus pacientes, eles conseguem seguir a vida adiante, né? Mas cada um tem a sua forma, né, de viver a dor. Mas o que a gente precisa colocar na mente é que ela tem que passar, tá? Por que eu tô falando isso? Porque muita gente vive uma decepção, né? Eu vou colocar entre aspas, eu vou explicar o porquê. Muita gente vive essa dor da traição e aí fica assim, 6 meses, 1 ano, e aí passa 2 anos, né? Eu vou contar pra vocês assim, tem gente que o marido, né, são casos que eu conheço que o marido morre, né, a pessoa falece, já tem muito tempo, e a esposa fala ainda hoje sobre as traições, sobre as coisas ruins que ele fez, né. Por que eu tô falando de marido? Porque eu atendo muito mais mulheres, né? Então eu vivo muito essa experiência de traição, que a pessoa carrega essa traição pro resto da vida, e isso é muito negativo, né? Pra pessoa, porque a outra já até morreu, né? Nesse caso a pessoa já até morreu, então tá fazendo mal pra ela. Então toda dor que a gente vive, né? Toda situação. Ei, Gi, quanto tempo, minha filha? Ei, Natália, tudo bem, meu bem? Então eu tô falando que tem gente que vive traições e que carregam essa dor pro resto da vida, né? Você viveu uma traição e sentir essa dor por 6 meses, por 1 ano, tem gente que vai falar, olha, 1 ano é muito. Não, não é muito não, porque a traição, ela tira a nossa base, né? Então vamos supor, você tá ali namorando há 1 ano, 2 anos, ou então você tá casada há 10 anos, e aí vive uma traição. Por mais sinais que a pessoa possa ter te mostrado, e você por paixão, né, ficou cega ali, ou então por esperança, fulano vai mudar e tal, não conseguiu enxergar, toda traição é como se fosse um luto, né?
você cai por terra todo aquele sonho que você tinha, daquele romance ali, e aí você fica perdido, sabe quando você fica no ar assim? Então tem situações na nossa vida que é como se fosse uma experiência de morte, né? Você tá numa vida e aí você passa naquela situação ali, é como se você ficasse perdido, né? Eu já tive paciente que falou, Lília, eu não consigo me reconhecer. Sabe, nesse caso a pessoa pegou, né, o marido com outra na hora. E ela chorava, ela falava, eu não consigo me reconhecer, eu não sei mais quem eu sou, do que eu gosto. Então, gente, a pessoa fica de uma forma tão desestruturada que é como se fosse uma morte mesmo, sabe? É uma fase muito crítica. Então tem gente que realmente vive essa dor durante um ano. E o que eu falo? Por que parece um luto? Porque as etapas para a gente vencer essa dor da traição são parecidíssimas com o luto, né? Mas a gente tem que vencer. Quantas pessoas vocês conhecem que não vencem o luto? Né? Perde parente, perde alguém, e aí assim, perde filho, né? Que é uma dor absurda. Ninguém gosta nem de pensar nisso, mas tem lá mais 2 filhos, mais 3 filhos, né? Tem 4 filhos e nunca mais sorri, né? A pessoa escolhe abraçar aquele luto ali que até abandona os filhos. E o que acontece com a traição? É a mesma coisa. Se você escolhe abraçar aquela traição, aquela dor, você não consegue nem nunca mais viver uma relação amorosa. Então a gente precisa muito respeitar quem vive uma traição. Não é simples, não é uma coisa que você vai falar assim, menina, esquece disso. Tem gente que vai esquecer, é uma pessoa prática, mas nem todo mundo. Exatamente por isso, né? Porque é uma dor muito profunda de você sonhar com uma vida e aí de repente você pega a pessoa com outra ali, aquela pessoa falava que te amava, né? Aquela pessoa ali tá o tempo inteiro montando planos para você, com você, e aí você pega nessa situação, você começa a desacreditar da sua história. Então como que a gente supera uma traição, né? Você precisa viver esse luto. Então eu falei 6 a 1 ano. O que é viver o luto, gente? É sofrer mesmo, sabe? É chorar, é passar aquele sentimento de raiva, de decepção, tirar ele de dentro de você. Então, ter alguém para você conversar, fazer uma terapia, né? Ter uma amiga que sabe te escutar, né? Não vai ficar botando pilha, mas ela vai saber te escutar. Porque quanto mais bota pilha, mais o sentimento fica fortalecido de raiva, um sentimento negativo. Então, escolhe, né, uma pessoa boa para você desabafar, para você colocar para fora aquilo ali, chorar bastante, né? Tem gente que grita no travesseiro. Por que a gente não pode abafar as emoções? Porque existem traumas tardios, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar isso. Então tem gente que vive uma situação muito conflitante e aí ela, não vou viver, eu vou bola pra frente, vou encarar aquilo ali numa boa, ou às vezes ela não pode nem sofrer, porque tem outras pessoas sofrendo em volta, né? Uma traição também desestrutura toda uma família, né? Filhos e tudo mais, os parentes. Então, às vezes, a pessoa não pode nem sofrer. E aí chega daqui 1 ano, mais ou menos, aquela pessoa começa a ter problemas, né, de saúde, problemas emocionais, aparece uma depressão, assim. Você pergunta, mas o que aconteceu com você? Não, nada, minha vida estava tranquila, né? É um trauma tardio. Então, por isso que é muito importante você viver o luto, você viver a dor, você xingar, colocar para fora, tá? Mas tem um período, né? Tem um limite para isso. Né? O luto tem a fase da negação, a fase da revolta, é mais ou menos isso, é você colocar tudo para fora de negativo que você está sentindo, escolher uma pessoa ou uma terapia para tratar, é muito bom uma terapia, porque você vai tentar trabalhar aquela situação e não repetir para o resto da vida. Né? Você vai entender suas escolhas, você vai entender alguns sinais que você não percebeu, você vai entender o porquê, né, que você não viu algumas coisas, para que na próxima experiência que você conseguir viver, né, e você vai conseguir, você não repetir, não ficar aquela sombra ali pairando no ar que não te deixa evoluir. Né? Então é muito bom você viver isso tudo, trabalhar essas emoções para seguir adiante. Né? Então uma das partes mais importantes de enfrentar e superar uma traição é viver o luto, é viver a dor, tá? Não finge que nada está acontecendo, porque está acontecendo e é muito doloroso, né?
uma outra dica muito importante, né? Tenta se distanciar da pessoa, né, que te traiu. E uma das coisas é você não tentar ficar julgando, brigando com ela, ligando, né, falando, porque você fez isso, porque você não presta, porque você é isso, você merece isso, isso e isso. Porque quanto mais você agride aquela pessoa, mais daquela energia você coloca para você. Né? Então, eu sempre dou exemplo, gente, de quando as pessoas estão no consultório e elas contam casos muito fortes e elas choram, né? Ou então elas riem muito. Tá ali comigo, tá só eu e a pessoa e ela tá relatando uma lembrança. E o corpo dela todo tem um efeito com aquela lembrança. Então, quando você gasta o seu tempo agredindo a outra pessoa por ela ter te traído, isso tá voltando para você. Né? Eu já tive uma discussão com uma amiga minha nisso, que eu falava assim, para de ficar procurando coisas dele na internet, para de ficar querendo se questionar sobre isso, por que ele fez isso comigo, ele não presta, deixa eu olhar aqui com quem que ele tá vendo? Ele vai fazer isso com ela também. Então isso faz com que a pessoa fique intoxicada com aquela mágoa, com aquele rancor, e o outro tá vivendo a vida dele. Entendeu? Então, uma das formas mais saudáveis de você enfrentar isso é tentar olhar para a sua vida, para a sua história, né? Nenhuma pessoa é totalmente vítima sem ter nenhum sinal, né, em volta mostrando. Então, muitas pessoas que foram traídas já tinham essa dúvida, né? Eu acho que ele mentiu ali naquela hora, ele não me deixou ver o celular, alguém ligou e ele foi falar escondido. Gente, as coisas vão acontecendo e às vezes a gente fecha os olhos, né? Então, na terapia você vai trabalhar isso. O porquê que você insistiu às vezes naquele relacionamento. Então a gente não pode ficar o tempo inteiro buscando culpar, buscando brigar com a pessoa, forçando internet, rede social, ligando para as pessoas para saber dela, né? Oi, fulano, tá joia? Aqui, não, tô ótima. E fulano, você tem notícia dele? Pois é, porque ele fez isso e isso comigo, né? Então assim, você não vive sua vida, você tá lá no passado. Já foi traída, já sentiu a dor, já viveu o luto, já chorou, e aí passou por essa etapa. Ao invés de você seguir a sua história, você está aí tentando buscar justificativa, está tentando saber da vida do outro e está falando da vida do outro, né? Quanto mais tempo você perder com isso, menos você evolui na sua vida, menos histórias novas, menos oportunidades você cria para a sua vida. Então, o primeiro ponto é viver o luto, né? Chorar, gritar no travesseiro, conversar com alguém, xingar bastante, mas depois passa dessa fase e vai viver a sua história. Nada de ficar fuçando a vida dele e nada de ficar ligando para ele, xingando e falando mal dele para todas as pessoas que você conhece, né? Como que você faz isso, né? Uma terceira dica que eu falo para vocês, que é aprenda a se valorizar, né? Tem muita mulher também que, ao invés de ficar xingando a pessoa que traiu, eu falo mulher e falo homem também, viu, gente? Eu sempre friso que eu atendo muito mais mulheres, então a minha linguagem é mais para as mulheres, mas se tiver algum homem assistindo, vocês precisam só mudar, né? Então, assim, ao invés de você ficar achando que o outro é ruim, que o outro não presta e tudo mais, também não fale de você, né? Eu tenho muitas pacientes que chegam até mim e falam, mas também, né, eu tô gorda, eu tô feia, eu tô sem dinheiro, eu tô sem trabalho e tudo mais, e começam a se culpar, né? Começam a achar um monte de defeito para justificar que esse ou qualquer outro que traiam ela é porque o problema é com ela, né? Então, uma dica muito importante para você superar a traição é entender que aquela foi uma história que não deu certo, teve os motivos ali. Se você fizer uma terapia, você vai entender e superar aquilo ali, trabalhar aquilo ali para não repetir. Mas uma das coisas importantíssimas é você se valorizar. Você entender o valor que você tem, a importância que você tem. Se não deu certo, não quer dizer que todas as experiências que você tiver amorosa vai ser a mesma coisa, né? Então, parar de se culpar. Hoje eu fiz uma pergunta nos stories, pelo que você tem culpa? Aí teve uma paciente que brincou comigo e falou, nossa senhora, Lília, você tem tempo para colocar a lista das coisas que fazem ela se sentir culpada? Isso é muito ruim,
né, gente? O sentimento de culpa, ele não é nada produtivo. Porque quando você pensa assim, a pessoa me traiu porque a culpa é minha, né? A culpa é minha, então você não faz um movimento de aprender com aquilo ali. Você faz um movimento de sofrer com aquilo ali, né? Quando você vê uma situação assim, olha, não deu certo, a gente não combinava, né? A gente insistiu numa coisa que já não estava funcionando mais, então bola pra frente, né? Eu sou uma pessoa linda, eu sou uma pessoa muito interessante, eu sou especial, né? Ele perdeu com isso, mas tudo bem, né? Cada um no seu nível de evolução ali. Eu não sou a culpada dele ter escolhido trair, né? Então você precisa começar a ver suas qualidades. E eu às vezes pergunto para meus pacientes, eu falo assim, me faz uma lista, né, com 10 coisas que você gostaria de mudar na sua vida, né, no seu comportamento, e 10 listas de qualidade. Eu faço isso desde a época que eu dava aula. E aí os meus alunos falavam assim, Lilian, nossa senhora, falar defeito aqui não precisa nem de 10, eu tô no 15, né? 15, 20 e tudo mais. Porque minha mãe sempre falou que eu sou assim, que eu sou teimoso, que eu sou não sei o quê, nananana. Agora, qualidade, eu tô lembrando de 3, né? Aí a maioria fala assim, eu sou perfeccionista, eu sou estudioso e eu sou organizado, né? Coisa que aprende para poder falar nas entrevistas de emprego. Então, você vai fazer um trabalho com você para descobrir as suas qualidades, né? Enquanto mais você foca em você, nas suas qualidades, e para de focar no problema, né? Na traição, na raiva que você tá dele, de ficar pesquisando a vida dele, de ficar falando mal dele para todo mundo à sua volta, mais você supera a traição. Por quê? O nosso cérebro é o seguinte, ele é seletivo, né? A gente sabe muitas coisas, a gente aprende muitas coisas todos os dias, a gente tem muitas atividades todos os dias, então ele precisa selecionar o que ele vai priorizar. Então, se você fala o tempo inteiro mal da pessoa, pesquisa da vida dela o tempo todo, então tá aqui no foco, né, em neon, piscando aqui na sua testa, só o problema, né, só a sua dor da traição. E isso não vai te dar espaço para pensar e planejar coisas para sua vida. Então, tudo que você coloca ali, tem uma frase que é mais ou menos assim, tudo que você fala, né, toda a sua mágoa, toda a sua culpa, você carrega o dia inteiro e dorme com ela. Então você não consegue desvincular daquilo ali e vai pra cama com o problema, né? Então aí às vezes a pessoa não dorme mais, fica pensando naquilo ali e a vida não flui, né? Isso atrapalha a sua saúde mental, a sua imunidade, que aí você não vai conseguir dormir, né? Vai ficar ali só magoada. E aí pronto, se você precisava melhorar a sua vida em vários aspectos, você fica focado o tempo inteiro só no que você viveu de negativo, né? No caso aqui a traição. Então vamos focar, né, na sua saúde, no seu valor. Então, um dos pontos positivos, né, de você não ficar focado na pessoa é que você vai aprender a superar muito mais rápido a traição. Na hora que você pensar, você já vai pensar com muito mais leveza naquilo ali, às vezes vai ter até uma relação saudável com essa pessoa que traiu, né? Depois eu vou dar alguns exemplos de pessoas que traem, vou ver se dá tempo, mas tem perfis, né? Então o que acontece? Viveu o luto, não ficou seguindo em rede social, falando mal da pessoa, se valorizou, né? Começou a falar de você e parou de se sentir culpada, só aí você já está evoluindo, né? Para superar esse luto e conseguir viver uma nova experiência. Algumas táticas, né? Eu falei sobre serotonina, dopamina, ocitocina, né? Numa live anterior, tem uns 2 dias que eu falei sobre isso, que são remédios naturais. Então o que eu digo? Vai dançar, vai cantar, vai encontrar seus amigos e rir, né? Por que eu tô falando isso, gente? Parece uma coisa óbvia, mas tem gente que vive uma tristeza, um problema, e carrega o momento, a fase do luto por muito tempo. E aí o que ela faz? Ela fica deitada, né? Aí vai assistir Netflix, vai comer o tempo inteiro, não cuida dela, não valoriza, não escuta uma música agradável. Então ela fica o tempo inteiro deitada, chorando, né? Esperando a vida passar.
Entendeu? Então, são coisas muito simples, que é conversar com amigos, né? Hoje em dia a gente não está conseguindo sair, mas vai fazer uma videoconferência, né? Vai conversar com alguém pelo telefone, pelo WhatsApp, mandar mensagem, escutar músicas que você gostava de escutar, né? Sempre gostou de escutar. Cantar, né? Vai no chuveiro, canta, vive um momento, né? É o autocuidado, né? Então, essas etapas todas, a gente chega no autocuidado. E aí você começa a sentir muito prazer em viver com você. Porque quando você fica o tempo inteiro remoendo o luto, é como se você não gostasse de ficar com você, né? Então você está ali sofrendo por ter perdido alguém e não consegue aprender a viver as suas coisas, os seus momentos, as suas paixões. Então, quando você começa a aprender o autocuidado, você começa a se sentir até autossuficiente. Você fala, gente, mas como é bom ficar comigo, como eu sou divertida, né? Como é gostoso, gente, quantas coisas eu tenho para realizar. Então, você passa, né, de fase. Porque quando a gente é traída, cai por terra muitos sonhos, né? Foi o que eu falei no início. Então você tinha ali um sonho, vou casar, vou ter filho. Então casei, tive filho, queria entrar na igreja com minha menina, com ele, olha o que ele faz comigo. Então, eu já tive casos da pessoa falando, nossa, Lília, comprei lote, comprei isso, comprei aquilo, estão falando o que eu vou fazer. Né? Então a pessoa se sente perdida e se sente meio sozinha nos sonhos, né? Ela desaprendeu a sonhar sozinha. Então quando você começa a fazer um trabalho de autocuidado, né, de perceber o quanto é gostoso ficar com você, o quanto você tem valor, você começa a aprender a sonhar de novo, né? Fala, nossa, eu quero fazer uma viagem, nossa, eu quero comprar um lote pra mim, aí eu vou fazer a casa do meu jeito. Então você vai começando a desapegar, de depender afetivamente e financeiramente de outra pessoa. A traição causa isso tudo. Você vai ter que aprender a viver com você. Né? Eu sigo a Natália Arcuri, eu não sei se vocês conhecem. E ela falou que ela teve uma experiência de separação quando ela era mais jovem, mas ela sempre gostou, né, de finanças, ela sempre teve dinheiro. E aí ela, emocionada, ela fala que deseja para as mulheres o que ela viveu na separação dela, porque ela sabe que muitas mulheres, quando separam, elas não têm condição financeira de arcar com a sua vida, com as suas coisas. Então ela falou, olha, eu separei e eu consegui comprar parte do meu marido no apartamento, então eu fiquei com o apartamento. Né? Então, quando você tem uma dependência afetiva e financeira da pessoa que está com você, quando você vive uma traição, para você se reerguer é muito difícil. Então, quando você está ali superando uma traição, é uma oportunidade que você tem de fazer diferente. Né? De você, aliás, não, agora eu vou cuidar de mim, porque o próximo relacionamento que eu tiver e eu vou ter, né? Então, uma das etapas que eu falo de superar o luto é você acreditar que você é capaz de amar e ser amada novamente. Mas quando você começa a fazer um autocuidado, começa a sonhar, né, com coisas para você, e aí você se fortalece, você consegue criar um novo relacionamento sem essa dependência, né, afetiva, financeira, e aí você começa a gostar de você e a pessoa que você se relacionar vai ter a mesma referência, né, vai conseguir te valorizar no mesmo nível. Se não conseguir, vai ter que tratar isso também, né, quais estão sendo as suas escolhas. Mas então uma das etapas também para superar a traição é essa, o autocuidado, tá? Se valorize, se cuide e aprende como é gostoso ficar com você. Aprenda a se amar, tá bom? Porque quando a gente vive uma traição, acontece muito disso, né? De você se sentir muito mal, né? Achar que não é merecedora de amor e de respeito, mas isso é só por conta de uma dor, tá? Uma das etapas, né, de você vencer o luto é você conseguir criar metas de pequenas realizações. O que acontece para você superar o luto fazendo essas pequenas metas? Você ocupa o seu tempo criando e realizando pequenos sonhos. É o que eu falei da mente. Quando você ocupa sua mente com uma outra coisa, a parte que estava ocupada com a dor, com o sofrimento, com a raiva em relação à pessoa que te traiu, ela vai diminuindo, ela vai tomando menos força, né? Então você precisa ter essa consciência. Quanto mais pequenas metas você criar, menos você vai ficar com raiva, menos você vai ficar ali ligada àquele problema, aquela dor que você viveu, tá? Alguém me fez uma pergunta aqui. E quando a pessoa decide ficar com quem a traiu? Ah, tá.
Essa é uma pergunta que eu vou contar uma outra experiência. Eu vejo nas redes sociais muitas coisas, né, gente? A gente tem que ter um filtro, né? Eu até anotei aqui algumas coisas que eu queria falar com vocês. Uma era essa que não podia passar batido de jeito nenhum. Eu vejo nas redes sociais o seguinte: a maior arma que você tem contra a pessoa que te traiu, quanto o seu ex, é você ficar bem. O exemplo que eu ia dar é exatamente esse que a Gabi falou aqui. Isso é um tiro no pé, tá? Você ficar bem para atingir o outro, usar isso como uma arma para atingir o outro. Por quê? O tiro pode sair pela culatra, sabe? Você pode se dar muito mal. Porque quando o seu objetivo é ficar bem para atingir o outro, isso aí pode acontecer. Né? Você se veste toda linda, maravilhosa, você fica bem, feliz, aí sai, mostra pra todo mundo, tira foto que você tá linda, maravilhosa, porque você tá louca pra encontrar ele e pra ele te ver bem e ficar mal. Só que aí o que pode acontecer? Você encontrar com a pessoa e a pessoa fica feliz de te ver feliz. E aí fala assim, nossa, eu queria muito te ver feliz, porque eu tô com fulana de tal, vou casar com fulana de tal. E aí o que acontece? Caiu por terra seu objetivo. E aí você vai ter o sentido de ficar bem pelo quê agora? Né? Então você não pode ter o objetivo de atingir o outro com a sua felicidade. Porque se você não atingir, qual que vai ser o objetivo de ser feliz então agora? Daqui pra frente. Já que não conseguiu o objetivo maior que era atingir a outra pessoa. Então a gente tem que ter um foco na gente. Né? A pessoa ela pode ficar com a outra que traiu, pode ter se envolvido emocionalmente, e se você ficar preocupada do porquê, você vai se sentir mal, você vai achar que você é pior que a outra pessoa, você vai começar a ficar com raiva, né, dele e de você. Você precisa entender que a traição ela tem muitos porquês. Né? Um deles a pessoa às vezes não consegue ficar com uma pessoa só. A pessoa consegue às vezes viver sua paixão. O que é a paixão? É aquele momento maravilhoso do início do relacionamento, né, que é tudo lindo, maravilhoso, pode durar 6 meses, pode durar 2 anos, mas na hora que a paixão esfria, né, que é para virar um amor, um relacionamento mais maduro, onde acontecem as coisas ruins do relacionamento, a gente tem que ter maturidade para enfrentar, tem pessoa que não consegue. Tem pessoa que fica só pulando de relacionamento em relacionamento. Então ela conheceu alguém estando com você, se relacionou com essa pessoa, está apaixonada, está vivendo aquela paixão ali. Né? Mas pode ser que o relacionamento com vocês não combinava, né? Você queria uma coisa, ele queria outra, e não dava certo. Né? Não precisa ficar magoada ou sofrida por conta disso. Você precisa entender que tem certas pessoas que vão combinar e vão seguir adiante com você, e tem pessoas que não. Quando você fica presa nessa mágoa de ficar preocupada se ele está com a pessoa que traiu, o porquê, você não vai para frente, você não evolui. Então a única coisa que é mais saudável dessa traição, né, é você não tentar entender, é você não ficar questionando e nem ficar com raiva dessa pessoa. O que eu brinco com as pessoas, né? Eu falo, quem perdeu foi ele, então você vai ter a sorte de encontrar alguém que vai conseguir dar valor para você. Né? Então, o que a gente precisa pensar é que se não deu certo é porque não tinha que ser. Né? Parece uma coisa muito superficial, mas não é. Às vezes as pessoas insistem, gente, em relacionamentos péssimos, fracassados, relacionamentos onde a pessoa não dorme junto mais. Quantos relacionamentos eu não vi assim? Né? E aí a pessoa traz, você tá cansado de saber que a pessoa não tá com você, não gosta de você, e você insiste. Por quê? Tem medo de viver um novo relacionamento, tem medo de não arrumar ninguém, e aí você insiste nesse relacionamento. Então, às vezes a pessoa te traiu, ficou com a outra, fez um favor pra você. Né? De repente, então, aí ela teve essa coragem aí de envolver com outra, ou a covardia, né? Vocês coloquem o nome que vocês quiserem, eu não tô aqui pra julgar. Mas você, pra eliminar esse sofrimento, pra superar, você precisa parar de tentar entender o porquê que a pessoa te traiu, porquê que tá com outra. Né? Porque se a gente fica julgando, tentando entender, a gente não sai, não vai pra frente, né? O que você nunca ouviu falar, Natália? Porque assim, as pessoas vão fazendo pergunta e eu não vi. Que bom que entrou. Tudo bem aí, compadre? Ah, o Christian entrou também, meu marido entrou. Ah, todo mundo cumprimentando ele aí, ó. Deixa eu ver aqui, falei dessa questão da traição.
Aqui, ó. Ih, tô quase terminando. Então aqui, eu já falei de sair da cama, né? Parar de ficar chorando. Uma coisa muito importante é parar de guardar as lembranças, né? Fotos, recordações, presentes que compraram juntos. Isso tudo, toda vez que você chega em casa, acessa aquela lembrança ali, né? Trauma tardio. Vou falar um pouquinho mais dele de novo. Então, uma das etapas para você vencer uma traição é parar de ficar guardando, né, gente? Não, essa aqui é a cartinha que ele fez pra mim. Isso aqui é uma lembrança de uma viagem que a gente fez. Um monte de imã na geladeira. Isso tudo vai acessar a sua lembrança em relação à pessoa. E se você ficou muito sofrido em relação à traição, vai acessar o sofrimento. Então, tudo que você puder eliminar é a mesma coisa da pesquisa de rede social. Né? Para de ficar fuçando, né, a história da pessoa, com quem que ela tá, com quem que ela deixa de estar. Ei, Hudson, vai a minha frase. Pra gente ser feliz, a gente tem que ter uma péssima memória. Péssima memória é mais ou menos isso, né? Mas às vezes a memória, ela te dá trabalho, né? Então você não quer lembrar da pessoa e fica lembrando o tempo todo. Então eu tô dando essas dicas para você ajudar a sua memória a ficar ruim em relação a essa pessoa, né? Porque se a gente pudesse controlar a memória, não tinha tanta gente sofrendo. A Raquel gostou. Então eu tô ensinando vocês isso, a ter uma péssima memória. Não fica lembrando dessas coisas, não. E pra você não lembrar, você tem que colocar outras em cima. Porque muita gente fala isso, né? Nossa, Lília, eu queria apagar da minha memória. Não tem jeito, né? Se algum profissional, se alguém chegar pra você e falar assim, olha, para de pensar nisso, esquece, bola pra frente, não vai ser assim. Tá? Para você parar de pensar nisso, tem que colocar N coisas em cima, né, para eliminar essas lembranças, eliminar essa dor. E para você conseguir eliminar essa dor, para você ter essa péssima lembrança aí, você precisa fazer algumas coisas, precisa ter atitudes, né? E uma delas é essa, é colocar para fora o sentimento na hora que aconteceu, viver o luto mesmo, xingar e tudo mais, e passou. Passou o luto, começa a se valorizar, começa a cuidar de você, criar planos para você não ser dependente de ninguém mais, né? Ouvir música, cantar, fazer algumas atividades de autocuidado, não ficar buscando culpado, né? Nem ficar ali tentando... lá o Christian falou que tem péssima memória. Então você não precisa tentar apagar da memória, você só precisa acrescentar coisas melhores para sua memória, te ajudar a não lembrar mais essa pessoa, né? Mais alguma pergunta, gente? Que aí a gente vai tentando trabalhar, né? A Natália falou sobre trauma tardio, para vocês que não estavam, né, na hora. Eu falei que é muito importante viver o luto quando você tem um trauma desse nível, né, uma traição, por exemplo, porque se você finge que nada aconteceu, né, aí tá ali feliz da vida, não quero saber, fulano me traiu ontem, mas amanhã é outro dia, pode ser que daqui a um ano esse trauma retorne, né? Então se chama trauma tardio porque na hora que a gente pergunta para a pessoa não aconteceu nada naquela hora, né? Naquele momento. Mas o que aconteceu? Tá sentindo mal-estar, tá tendo picos de depressão, né? De tristeza, tá tendo problema, né? De baixa imunidade. Então isso tudo é característica do trauma tardio, coisa que você não resolveu na época que tinha que resolver, né? Emoções que você não colocou para fora e que aparecem um ano, né? Um ano e pouco depois. Então essa etapa para você eliminar ali esse sofrimento, superar a traição, ela é muito importante, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu pedi para vocês saírem da cama, né? Eu expliquei isso para vocês. Não ficar ali remoendo aquele sofrimento. São tantas informações. Bianca. Quando a pessoa fica com quem traiu. Nunca ouvi falar. Tô aqui vendo as perguntas do pessoal, tá? Vai mandando mensagem aí, gente. Eu tenho
uma dica que às vezes eu falo, né, com meus pacientes quando eles estão muito tristes, né, com a traição. E eu peço, né, vive o luto, chora e tal, e a pessoa não consegue, a pessoa vai rendendo aquilo ali. Existe uma técnica muito importante tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Então, escrever carta falando todos os seus sentimentos negativos é muito importante, né? Então, tá ali, tá vivendo luto e não para de chorar, não para de sofrer ali com aquela situação, faz uma carta, né? De tudo que você perdeu com essa decepção, todos os seus sentimentos negativos. E antigamente, né, eu até brinco hoje em dia, antigamente a gente mandava colocar fogo. Só que hoje em dia a gente tá brincando, né, o tempo inteiro ali, a gente tem sempre que levar as coisas na esportiva. Mas uma das coisas que eu coloco é para que vocês molhem essa carta, rasguem bastante, molhem essa carta até ela derreter e se desfazer. Né? Por que isso é muito bom? Por que é terapêutico você escrever uma carta e rasgar, né? Botar fogo não é bom hoje, porque a gente está usando muito álcool, né? Tá espalhando álcool pela casa toda para a gente evitar uma tragédia. Mas uma das coisas muito positivas para o nosso cérebro é colocar, né, em palavras, né? Freud fala que a terapia é uma cura pela fala, e escrever também é muito terapêutico. Então, quando você não está conseguindo fazer aquele trabalho ali na terapia, escreve, porque isso é como se fosse um trabalho ali de colocar para fora toda aquela coisa ruim, né? E quando você rasga, elimina, você elimina também um pouco daquele sentimento e faz uma carta para você, né, do quanto você merece ser feliz, do quanto você é importante, do quanto você é especial, né, que uma situação ruim na sua vida não significa que o resto da sua vida vai ser ruim. Né? Porque a maior dificuldade de superar uma traição é você seguir adiante, é você viver novos relacionamentos. Então, usa essas duas técnicas. Elas são técnicas de arte-terapia, eu sou formada em arte-terapia também. Então, faz uma carta e elimina esse sentimento, coloca a água, manda ela embora, e aí você faz uma carta para você, né? Do quanto você é grata pela mulher forte que você é, pela pessoa especial que você é, por tudo que você merece. E aí você guarda essa carta, para você não esquecer do tanto que você merece ser feliz. Então, o que acontece? Eu estou falando essa frase o tempo inteiro. Todas as vezes que a pessoa se sente traída, ela se sente muito inferior, ela se sente muito mal. Então, o trabalho todo de superação é você desvincular a sua raiva do outro, é parar de ficar questionando o outro, julgando o outro, falando mal do outro 24 horas e focar em você. Né? Focar o quanto que você precisa cuidar de você mesma, o quanto que você merece ser feliz, o quanto você é importante e as atitudes que você precisa ali para poder superar toda aquela situação constrangedora, né, que abalou a família toda, que abalou a sua vida, a sua história, seu sonho, mas que você é capaz de fazer uma nova história, né, de criar uma nova situação muito mais positiva aí para sua vida. Deixa eu ver aqui. Dica para superar uma traição. Liga para a Lília, gente. Cola nela que ela é boa para te ajudar a superar. Técnicas incríveis. Eu tô contando aqui, Valéria, de uma experiência que eu tive de pessoas, né, que falavam comigo sobre fim de relacionamento, e eu falava, gente, sai desse computador, para de ficar pesquisando, né, a vida do outro e tal. Então, às vezes a pessoa fica com raiva, né, fica chateada, fica magoada e tudo mais, mas é necessário isso, né, igual eu falo, gente, se valoriza, olha pra você, para de falar do outro, para de ficar xingando, para de ligar pra amiga só pra falar mal do outro e tal. Isso parece que nem é coisa de psicólogo, mas é tão simples, né, a gente fica ali vivendo a vida do outro o tempo inteiro. Então, assim, são técnicas que eu já aprendi, né, na psicologia, mas que a gente aplica para todas as pessoas, né? Não só terapeuta, não só paciente, não só os amigos, a gente aplica na vida, né, no geral. Você é fã, também sou sua fã. Peraí. Então eu acho que é isso tudo, né, gente? Eu falei que ia fazer meia hora, já tô quase chegando a 1 hora, já são 40 minutos, já se passaram. E outra dica importantíssima, que a Valéria acabou de falar aí, façam terapia,
tá? Se tiver muito difícil viver essa situação, superar essa dor, se tem mais de um ano que você foi traído e fala nisso até hoje, o caso que eu contei no início, né, de gente que já perdeu o marido nem tá aqui, já morreu, e isso não é um caso só não, tá? O tempo inteiro, todo ano aparece uma história parecida com essa. Do marido que morreu e aí a esposa fica pro resto da vida falando das coisas erradas que ele fez, das traições que ele fez, né? E isso aí cria um clima ruim, né? Para a família toda, para os filhos, para a própria esposa, que aí não consegue às vezes se relacionar com outra, né? Quando você carrega aquela dor ali debaixo do braço e fica falando dela 24 horas, a sua vida não anda, tá? A sua vida não anda, não vai para frente. Então a traição, ela é dura, né? Ela dói, ela é complicada, mas assim como todas as dificuldades da sua vida, se você ficar carregando e justificando todos os seus problemas com ela, ela não vai embora mesmo, né? Você vai dormir, acordar com ela, você vai trabalhar, você vai conversar com as pessoas, vai ser sempre esse mesmo assunto. Então você não tá fazendo mal pro outro que te traiu, você tá fazendo mal pra você mesmo, tá? Então se estiver muito difícil, você perceber que a coisa tá rendendo mais do que um ano, né? Passou de 6 meses e tá rendendo ainda, não consegue mudar de fase, né? Procura ajuda, tá? Procura ajuda terapêutica, procura bons profissionais, tenta seguir as dicas, né? Eu dou várias e várias dicas e as pessoas às vezes não seguem, né? Por ser às vezes tão simples, as pessoas menosprezam, né? Então sigam as dicas, né? Não fica ali justificando todas as coisas na sua vida por um problema que você viveu, né? Você tem aí várias opções para você se tratar. É só fazer, tá bom? Hoje a gente fica por aqui, né? Com essas milhões de dicas. Também indico sempre, terapia é vida. É isso mesmo. Me mandem, se vocês não assistiram tudo, vai ficar gravado, mas me mandem mais sugestões de live. Constelação também, vivi isso mesmo. Constelação familiar também é excelente para tratar. Procurem ajuda, tá? Não fica com vergonha, não fica tentando achar culpados. Procura ajuda, tá? E vai ser feliz, entendeu? Você é capaz, sim, de amar, ser amada, ser respeitada, fazer melhores escolhas, construir relacionamentos saudáveis, porque numa terapia você vai entender isso, né? Você não vai ficar tentando achar culpado, mas vai conseguir ter comportamentos mais assertivos, né? Relações mais saudáveis, onde as pessoas vão sentir prazer em ficar com você, você vai sentir prazer em ficar com a pessoa, vai valorizar aquela pessoa em tudo que ela é, em tudo que ela faz. Bianca está perguntando, existe uma relação entre o tempo de relacionamento vivido e o tempo para esquecer? Não. Existe você conseguir vencer as suas dificuldades no seu tempo. Quando você coloca um tempo específico, você tenta colocar todas as pessoas no mesmo pacote, tá? Então aí se eu chegar para você e falar assim, olha, estatisticamente todas as pessoas que namoram durante 2 anos precisam de mais 2 anos para esquecer. Olha que tristeza se você é casado durante 30 anos e precisa de 30 anos para esquecer. Meu Deus do céu, né? É muito complicado isso. Então tem gente que vive 10 anos com alguém e aí ela não vai precisar de 10 anos para esquecer, né? Eu não tô falando que existe essa pesquisa, gente. Eu tô falando que, assim, não existe um parâmetro que é para todo mundo. Existe uma história que é sua, que é única, uma capacidade sua de não justificar os seus problemas e partir para ações que vão te ajudar a ter solução, né? Então tem gente que começa a terapia e depois de 5 sessões, ela já tá assim, ela já tá super assim, ativa, dinâmica, já tá partindo para outra. Ela chorou numa semana, começou a evitar de pesquisar a vida do outro na outra semana, começou a cuidar de si, começou a descobrir várias coisas. Ela vai fazendo as coisas muito rápido,
né? A cada semana ela vai vencendo etapas e tal, e ok. Agora tem gente que precisa de um tempo maior, né? Tem gente que chora durante 1 mês, tem gente que chora durante 2 meses, e a gente precisa respeitar, cada um tem o seu tempo, tá, Bianca? Então, toma cuidado, né? Se alguém falar com você que você... não, já era pra você ter esquecido, você já tem não sei quanto tempo que terminou. Isso é uma crueldade, porque cada pessoa vive a dor à sua maneira, tá? Vive a alegria e vive a dor à sua maneira. Então não se coloque num pacote, tá? Como se você fosse um robô e todo mundo funcionasse da mesma forma. Acredito que depende muito das técnicas que você usa, né? Isso. E se você se empenhar em esquecer, leva menos tempo. Exatamente. Então, tem técnica que vai servir para você, tem técnica que vai servir para minha paciente, mas eu vou usar a mesma técnica numa outra pessoa que para ela não vai servir. Não quer dizer que ela não vai esquecer. Quer dizer que ela precisa de uma outra técnica. Então você vai precisar entender qual que é a melhor técnica para você, mas para entender qual que é a melhor, você tem que fazer, né? Então uma das coisas importantes em qualquer situação que você vive na sua vida de dificuldade é você sair do sofá, né? Sair da cama ali, do momento ali de ficar chorando o tempo inteiro e agir, né? Por mais que você tenha um pouco de preguiça, levanta e faz, né? Eu sempre falo dos 5 segundos, assim, se tem vontade de fazer, para não ficar enrolando, levanta, vai lá e faz, né? E uma das coisas muito importantes de qualquer técnica é você acreditar. Olha, a Lília falou para fazer, minha psicóloga falou para fazer, deixa eu fazer, né? Deixa eu experimentar para ver se vai dar certo. Porque se todas as técnicas que pedem para você fazer, você fala, ai, nossa, que bobagem, nem que preguiça, então realmente você está escolhendo mais ficar na lamentação, você está escolhendo mais ficar sofrendo do que sair disso. Então, se eu tenho, claro que eu já tive várias experiências de paciente que tudo que eu falo, a pessoa fala, não gosto não, já fiz. Aí eu falo uma outra coisa, nossa, Lília, não tem paciência com isso não. Nossa, não, fulano fez, nossa, bobagem. Então, assim, você vê que a pessoa quer reclamar, quer sofrer, quer falar mal da pessoa pro resto da vida, quer colocar a culpa das tristezas dela no outro e todas as soluções que você dá não servem. Aí, gente, lamento. Realmente, você vai passar o resto da vida sofrendo. Então, acreditem que você é capaz de superar, acreditem nas técnicas que você está recebendo de um bom profissional, tá? Cuidado com a técnica que eu falei de ficar bem só para atingir o outro. Essa não é uma técnica bacana, essa não é uma técnica que se mantém, tá? Porque se você não atingir, você perde o chão. A única técnica que se mantém é quando você olha para você e cuida de você. Quando você tem um objetivo de ser feliz por você, tá? E não vale brigar com a psicóloga, hein, gente? Porque a verdade às vezes dói. É verdade. A Vivi fala isso numa das lives. Tem paciente que fica com raiva quando a gente fala as coisas com eles, né? Ele vem numa postura muito imatura e aí ele quer que você compre a briga. Então ele fala, porque fulano não presta. Fulano me traiu, você não acha não, Lília? Não presta. Assim, eu não tenho que achar se fulano presta ou não presta. O que você quer fazer com isso que você viveu? Né? Você veio aqui na terapia para ficar falando mal do fulano e achar um aliado, ou você veio na terapia para superar, né? Então eu já tive paciente que ficou com raiva, não gosto não, porque você fica falando essas coisas, você tá do lado do fulano, entendeu? Então assim, às vezes o psicólogo fala determinadas coisas que dói, mas depois a pessoa reflete e passa. Tem um monte de gente rindo, porque, né, muita gente aí consegue se identificar alguém. Amores, vamos ficar por aqui, porque senão a gente vai rendendo. A gente vai rendendo, né? Eu espero que vocês consigam superar traição. Muita gente já passou por isso, né? Vai passar. E você consegue superar até a hora que você vai realmente se encontrar, saber do seu valor e criar uma relação saudável, né? Onde, se Deus quiser, você não vai precisar passar por isso mais. Mas se você tiver passado agora, não fica tentando justificar ou achar que você é uma pessoa que não merece respeito, né? Não ficar se sentindo culpada com isso, não. Porque às vezes são coisas da vida que servem pra gente aprender, né? Pra evoluir. Ninguém cresce tendo uma vida fácil,
né? Tendo uma vida sem dores, sem decepções, né? A gente fala para não criar expectativa, mas a gente cria sonhos, né? Com as pessoas que estão do nosso lado. Então, às vezes a gente se decepciona sim, não tem como escapar, mas tem como superar, tá? Acreditem que vocês são capazes sim de superar, tá? A outra assumindo ali experiência própria. Meu bem, ó, beijo, Raquel, Natália, Valéria, Christian, Nestor, todo mundo que participou. Se vocês sabem de alguém que está sofrendo com isso, pede para me procurar, pede para assistir a live. Tenho esses e outros, essas e outras orientações, instruções aí, e a gente é capaz sim de superar, tá? Um beijo grande, boa noite, mais uma vez, rendeu, né? Viu, Raquel? Você falou, você chorou aí? Aí, ó, já são 8h16. Ave Maria. Beijo. Boa noite, fiquem com Deus. Amanhã tem outra live. Aí eu vou ver se eu falo de Mindfulness, ou de como não matar o marido ou a esposa na quarentena. Um beijo gigante, gente. Até amanhã. Continue mandando perguntas.